Bom, eu faço parte da Escola de Dados, que é uma iniciativa sem fins lucrativos que tem como objetivo empoderar a população, a sociedade civil com relação ao uso de dados. Depois podem olhar no site. Eu também faço parte de um projeto chamado Impacto JOR, em que a gente desenvolve diversas ferramentas tecnológicas para medir o impacto do jornalismo na sociedade. E, atualmente, também trabalho no Brasil.io e, junto com contribuidores do Brasil.io, desenvolvo projetos relacionados a dados abertos para diversas outras empresas, enfim, ONGs e jornais. Bom, eu já estou envolvido com software livre com Python desde 2003, 2004. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é software livre, então fiquem à vontade para acessar depois no GitHub. Os pacotes, bibliotecas que eu vou mostrar estão no Python Package Index, é só rodar um pip install. Então fiquem à vontade para colaborar. Separei aqui rapidinho a primeira parte para falar de dados abertos e dar uma contextualização. Quem aqui já entende, já trabalha com dados abertos? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Minoria, beleza. Então, essa primeira parte aqui é mais para contextualizar todo mundo que não conhece ainda sobre isso. E aí depois eu vou falar mais sobre o Brasil.io, como é que a gente está trabalhando aí para ter um ecossistema de dados aí mais democrático. Então, quando a gente fala de dados abertos, eu coloquei diversos links aqui, não vou ficar lendo o slide, mas só para vocês terem uma noção do que é. Um dado é considerado aberto se ele está disponível e você pode usá-lo para qualquer finalidade, desde que, no máximo, a pessoa, a instituição que disponibilizou essa informação, exija que você atribua, né, a fonte original, o autor daquilo ali, e redistribua sob os mesmos termos. Isso é um dado aberto, beleza? Então, a gente está falando aqui não só de dados públicos, mas quaisquer dados que, porventura, empresas, ONG disponibilizem, que a gente tem acesso aí pela internet. Quem quiser saber mais detalhes, tem um link aqui para o Open Data Handbook, que fala mais sobre isso. E, no Brasil, a gente tem uma lei de acesso à informação que regulamenta a questão da disponibilização de dados de interesse público pelos órgãos do governo. E essa lei é muito importante, eu costumo dizer que ela é necessária, não é suficiente, porque ainda tem alguns problemas, mas a gente está razoavelmente avançado com relação a outros países. A média mundial não é muito boa, mas a gente está acima da média. Então, o Brasil tem bastante coisa disponível aí, e, inclusive, isso gera diversas oportunidades. Bom, qual que é o link aí que eu vou fazer com democracia, só para vocês entenderem o contexto. Os dados abertos, eles são muito importantes para a gente ter transparência, certo? A transparência engloba muito mais coisa, né? Uma transparência do governo, mas os dados abertos estão aí para a gente conseguir acessar e entender o que está acontecendo na sociedade, certo? E a CGU, que é a Controladoria Geral da União, diz que transparência, né, é um dos mecanismos, um dos antídotos aí contra a corrupção. Talvez o melhor, né, segundo eles. E aí a gente cai na questão do controle social. O controle social é basicamente a gente conseguir, como sociedade, de alguma forma, acompanhar, avaliar e até ajudar na administração, certo? Quem aqui conhece a Operação Serenata de Amor? Levanta a mão. Então, a Serenata de Amor se encaixa exatamente nessa parte de controle social. Para quem não conhece, é um projeto que analisa dados públicos e cria denúncias quando detecta possíveis fraudes, beleza? Quem depois quiser falar mais aí, conversar sobre Serenata, o Kuducos está aí, que Kuducos não é Turicas, tem pessoa que confunde. Eu sou Turicas, o Kuducos é da Serenata de Amor. Eventualmente eu colaboro também com o projeto, mas eu não faço parte da equipe. Beleza? Bom, sempre que a gente está trabalhando com dados, a gente passa por esse pipeline aqui. Então, primeiro você pergunta, né, você tem uma pergunta para responder, será que tem corrupção nessa parte aqui e tal? Depois você encontra onde tem aquele dado, aí você obtém, verifica, limpa, analisa e aí sim apresenta. A apresentação pode ser um gráfico, um texto, uma imagem, uma animação, uma coisa interativa, não importa, mas sempre a gente vai passar por esses passos aí. Só que nem sempre o dado está disponível, né? Então, por exemplo, por conta de todas essas notícias ruins que vem acontecendo aí por conta da polarização que a gente está vivendo, eu decidi, e o pessoal da Open Knowledge Foundation resolveu me ajudar, fazer uma listagem de todos os casos de violência por motivação política. E a gente não tinha lista de links, né? Então a gente simplesmente foi lá e criou essa base de dados. Eu tuitei pedindo ajuda, um monte de gente retweetou e me responderam, e a gente conseguiu montar esse site aqui que é o Vítimas da Intolerância. Depois vocês podem procurar mais detalhes, tudo dado aberto, o código também está disponível lá no GitHub da Open Knowledge Foundation. Então, nem sempre a gente tem o dado disponível, certo? Em alguns casos vão querer cobrar da gente também. Esse caso aqui, depois vocês podem procurar lá no Twitter, mas a Receita Federal, em resumo, porque não tem muito tempo que depois a gente pode trocar uma ideia melhor no bar, a Receita Federal queria cobrar R$506 mil para a gente.
para disponibilizar um dado que é público. Aí a gente entrou com recurso, enfim, tivemos uma equipe aí que acabou ajudando a gente, um advogado, amigo nosso, e finalmente, meses depois, ontem a gente recebeu a notícia que a gente ganhou o recurso, depois de chegar isso. Muito bom. Foi uma luta, a gente ainda não tem os dados, mas, enfim, foi uma luta árdua aí, né? Mas conseguimos, e aí agora esses dados que já eram para estar disponíveis estarão finalmente. Bom, voltando lá para o Data Pipeline, quando o dado está disponível, né, a gente acaba perdendo muito tempo em 3 etapas específicas ali, que são essas 3 de obter, verificar e limpar. E, em geral, essas etapas são as que consomem mais tempo em qualquer projeto de análise de dados, certo? Quem aí trabalha com dados, nem sempre, né, a gente recebe um banco de dados lindo. Pelo contrário, a gente vai receber um monte de outras coisas. Eu costumo usar essa classificação aqui para justamente classificar um dado, né, o 5-star data, para classificar com relação à qualidade técnica desse dado. Se o dado está disponível em PDF, ele ganha só 1 estrelinha, se em XLS ganha 2, CSV ganha 3 e por aí vai. Depois vocês podem encontrar 4 e 5 é utopia, mas depois vocês podem encontrar nesse site mais detalhes sobre essa classificação técnica. Eu costumo resumir com esses 3 GIFs aqui, para ficar mais fácil ainda entender. Obtenção, verificação e limpeza. Sempre tem algum problema, nunca vai de primeira. Só que aquela classificação técnica das estrelinhas, ela acaba, na minha visão, encobertando outros problemas. E aí eu acho que a gente tem que falar desses outros problemas, que eu chamo aqui de problemas de acessibilidade. Então eu elenquei 4 desses problemas. Um é o formato. Por exemplo, o INEMA, que disponibiliza os dados de vulnerabilidade da costa baiana, disponibiliza um ou mais boletins por semana em PDF. Isso é um problema de qualidade técnica. Certo? Esse dado está disponível, mas ganhou 1 estrelinha só. Só que esse não é o único problema. Não adianta você ter um dado 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. 4 e 5 nunca vai ter. Mas, enfim, não adianta ter um dado com 3 estrelas se, por exemplo, esse dado está muito disperso. Para fazer uma análise com relação à filiação partidária, por exemplo, de todos os filiados dos partidos políticos do Brasil inteiro, você tem que baixar 945 arquivos zip no site do TSE. É um por partido por unidade federativa. Um outro problema tem a ver com a quantidade de dados. Só voltando aqui na dispersão, um leigo, a gente consegue automatizar isso aqui, mas um leigo não consegue fazer facilmente isso, certo? Com relação à quantidade de dados, abrir um CSV com 18 milhões de linhas em Python, que é o caso dos dados da Receita Federal, dos sócios, das empresas brasileiras, é fácil. Você faz lá um import CSV, for, resolveu, certo? Vai demorar um pouquinho para ler, enfim, mas resolve. Um leigo não vai conseguir abrir isso aqui no Excel, no LibreOffice Calc, no Google Spreadsheets. Não abre. Mais de 1 milhão de linhas não abre, não rola. Então, acaba faltando ferramenta para uma pessoa leiga conseguir fazer esse controle social. E, para finalizar, tem um problema também do domínio do tema. Eu coloquei como exemplo aqui a unidade eleitoral. O que é uma unidade eleitoral? Tem lá no dado do TSE. Isso aqui é um exemplo simples. Tiveram coisas que eu descobri dos dados do TSE só depois que eu chamei uma amiga minha que é cientista política para tomar um café. A gente ficou 2 horas, fiquei tirando várias dúvidas, anotando várias coisas. Isso não está disponível para qualquer um facilmente. Então, eu costumo dizer que não adianta a gente ter dados só disponíveis. A gente tem que ter os dados também acessíveis. Senão a gente não consegue fazer muita coisa com eles, ou vai demorar muito para fazer e às vezes fica inviável. E aí, quando eu estava nessa época, dessa foto aí, eu estava nômade, eu não tinha uma casa, eu vivia viajando, enfim, e ficava um tempo em cada cidade para conhecer e tal. Agora eu estou morando em Curitiba, mas, enfim, nessa época eu resolvi pegar dados dos municípios brasileiros para decidir para qual município eu iria. Essa era a minha ideia. E eu comecei a ter vários problemas relacionados à acessibilidade dos dados. Obviamente eu consigo contornar porque eu sei programar, mas eu comecei a pensar, putz, e se alguém, né, que, enfim, precisa desses dados, sei lá, uma amiga minha que é professora de geografia, quisesse mostrar isso aqui numa aula de geopolítica, esses dados do TSE, ela provavelmente não iria mostrar porque não existem ferramentas, né, para fazer isso. E aí a gente cai num problema, que quando a gente fala de democracia, a gente está pressupondo, né, que essa parte aqui de baixo permite um exercício livre e igual da autodeterminação política. E isso não é igual. Apesar de todo mundo ser livre de entrar no site e baixar, né, não existe uma igualdade aí. Então, eu acabo dizendo que restringir o acesso a dados públicos é, de certa forma, elitizar a democracia. Nós, programadores, temos privilégio relacionado, né, comparando com outras pessoas que não têm acesso a esse tipo de técnica.
E isso impacta diretamente na política, na minha visão. A gente tem o privilégio de conseguir fazer política de uma maneira que as outras pessoas não conseguem. E para resolver isso, eu justamente resolvi criar o Brasil.io. Nossa, o tempo passa muito rápido. E aí, só para ficar claro, eu resolvo esse problema de libertação de dados que eu estou chamando, que são os dois primeiros problemas de acessibilidade, criando alguns scripts que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. E aí, os outros dois últimos problemas a gente resolve com a plataforma do Brasil.io. Então, quando eu chamo de libertação de dados, eu estou falando aí de resolver os problemas de formato e dispersão. Ou seja, eu vou criar um programa que baixa todos os arquivos, já faz uma limpeza, converte tudo, junta tudo num arquivo só e disponibiliza. Que é justamente o caso, por exemplo, dos sócios das empresas brasileiras, dos filiados de partidos políticos e tudo mais. Então, um outro exemplo aqui é o da vulnerabilidade lá da Costa Baiana, que eu mostrei aqui um PDF. Né? Então, se vocês acessarem lá o site do INEMA, vão encontrar em torno de 1.500 PDFs. E aí, como é que eu faço isso? Criaram esse sticker aqui, ó, isso dá para fazer com a Rose. Rose é uma biblioteca que eu criei, que ela consegue extrair tabelas de PDF, de XLS, de CSV, de qualquer formato, qualquer um dos formatos suportados lá. E aí fica muito fácil, por exemplo, fazer essa conversão. Então, aqui tem um exemplo da Command Line Interface da Rose. Rose convert, arquivo PDF, arquivo CSV, acabou. Está ali bonitinho, você pode usar como biblioteca. Eu vou mostrar um exemplo aqui na linha de comando, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Se a internet funcionar, né? Vamos abrir aqui, ó. Eu acho que não vai... Ah, foi. Então, aqui está lá o PDF. Nesse caso aqui tem duas páginas, tem PDFs desses que tem uma página só. E aí com a Rose eu consigo aqui... Deixa eu abrir aqui, peraí. Melhor. Com a Rose eu consigo, por exemplo, dar um print nesse arquivo aqui. Ela vai baixar, vai entender que é um PDF, extrair. Deixa eu converter aqui, fica melhor. Convert. Vulnerabilidade.csv. Eu estou usando CSV aqui, mas poderia ser qualquer formato suportado pela biblioteca. Então, se eu abrir aqui o vulnerabilidade.csv, está lá a tabela extraída e bonitinho. Tem vários algoritmos que podem ser usados para esse PDF. Como eu falei, dá para fazer conversão para outros formatos. Dá, inclusive, para fazer um negócio muito louco que eu adoro, eu uso muito, que é rodar uma consulta SQL aqui. Então, posso colocar aqui categoria igual a imprópria, por exemplo. E aí ela vai baixar, vai entender que é PDF. Opa! Eu acabei colocando aqui, deixa eu mudar isso aqui. Vou colocar aqui, output é igual a resultado.xls. Então ela vai baixar, vai extrair, né, converter tudo internamente, rodar a consulta e o resultado vai ficar aqui nesse XLS, que tem só os que tem categoria imprópria. Tá? Enfim, dá para fazer um monte de coisa e isso daí ajuda pra caramba nesse processo que eu estou chamando de libertação de dados, que é justamente extrair de um formato ruim, né, converter para um formato aberto, pegar esses dados que estão dispersos e juntar num lugar só. Eu uso muito a biblioteca Scrapy também para, enfim, fazer essa captura. Para quem não conhece, é um framework maravilhoso. Então, está disponível no GitHub esse da vulnerabilidade, caso alguém queira depois dar uma olhada como é que eu fiz. Mas eu fiz vários outros scripts desses. Por exemplo, nesse caso aqui, eu peguei os salários dos magistrados. Vocês devem ter visto algumas notícias há um tempo atrás sobre os penduricalhos e tal. São esses dados aqui. Para vocês terem ideia, na época que eu fiz isso, um juiz estava ganhando, um específico, né, não são todos, estava ganhando R$227 mil naquele mês. E aí, hoje a gente já tem quase um ano de dados, dá para fazer a média, dá para ver que não foi só o 13º, enfim. Eu fiz vários outros scripts desse, aqui tem um outro exemplo, que é os dados da Receita Federal, os dados incompletos, né? Agora a gente ganhou um recurso para pegar os dados completos, e esse daqui teve bastante repercussão também, e muitos jornalistas acabam utilizando isso daqui, porque é interessante você saber os sócios para saber as relações entre as pessoas, as pessoas que, por exemplo, fizeram doação de campanha, você consegue linkar, né, as empresas que forneceram para as campanhas. Esse aqui é um caso interessante, que é o do ProUni, que eles tiram o site do ar toda vez que acabam as inscrições, e aí hoje só no Brasil.io os dados estão disponíveis, não existe nenhum órgão oficial em que os dados sejam disponíveis. E isso então resolve aqueles dois primeiros problemas, certo? Então a gente resolveu o formato e dispersão criando esses scripts, e isso precisa ser feito a cada dataset, né, cada base de dados que a gente vai coletar, justamente porque cada um está disponível de uma forma, não tem API para essas coisas, certo? Nunca tem API. É sempre um PDF, um HTML, um CSV estranho, com encode todo errado, enfim. Para resolver esses dois últimos, aí sim eu criei o Brasil.io.
Aí eu vou mostrar aqui alguns screenshots, mas deixa eu ver se dá para navegar aqui. Acho que fica mais fluido. Então, tá lá. Aqui, nós temos, então, os datasets, que são resultados desses scripts que eu rodo e importo aqui no banco de dados. E aí, por exemplo, eu posso acessar aqui o das eleições, e lá dentro a gente vai ter diversas tabelas. Eu tenho aqui, por exemplo, a tabela de candidatos, de filiados, votações e tal. Os bens declarados de cada candidato também estão aqui. E o legal é que aqui, por exemplo, são 3,5 milhões de candidaturas. Tem desde 1996. Mas aqui, além da paginação, você consegue facilmente filtrar por unidade federativa, fazer uma busca de texto completo, bater o CPF, caso você saiba o CPF, enfim, você consegue fazer todo esse filtro. O mais legal é que a gente consegue também relacionar os datasets. Então, por exemplo, essa tabela aqui é a tabela de candidatura. Se eu clico no nome aqui da pessoa, eu já vou direto para a tabela de votação. Nesse caso, essa pessoa aqui, para essa eleição, só recebeu votos, é porque de uma cidade pequena do Acre, Então, só recebeu votos em uma zona eleitoral. Mas se eu, por acaso, pegasse uma outra pessoa aqui que talvez tenha recebido mais, é tudo a mesma cidade. Enfim, depois vocês podem procurar aí, mas aí iria listar em todas as zonas eleitorais que votos que aquela pessoa recebeu. Aqui tem a licença dos dados, tem metadados também para você entender melhor o que cada coluna significa. A gente ainda está melhorando isso aqui, mas enfim, ainda tem mais informações do que em geral na fonte original você teria. Tem link aqui para o script, tem a licença dos dados, que muitas vezes essa licença não está disponível, e aí, legalmente falando, isso até é um problema. Enfim, tem bastante coisa. A gente está começando agora a cruzar também outros dados. Por exemplo, aqui nessa base eu busquei aqui pelo meu nome, ele encontrou aqui meu CPF, e você consegue ver aqui se eu recebi algum dinheiro do governo federal e tal. Tem algumas páginas, por exemplo, essa daqui da Odebrecht. Se você souber o CNPJ, você consegue saber o quadro societário, você consegue saber de quais empresas essa empresa é sócia, no caso que são 139 empresas. Você consegue saber os valores que ela recebeu do governo federal. Aqui tem comando da Marinha, enfim, grana pra caramba. Então, enfim, dá para fazer. Na verdade, eu estou rodando isso aqui, essa aba aqui tá local aqui, deixa eu abrir lá no Brasil eu mesmo, que aí tem o banco de dados completo. Só para vocês terem ideia, essa página aqui é montada na hora, sem cache nenhum, e tem tabela aqui que tem quase 100 milhões de registros, tem tabela que tem dezenas de milhões, enfim. E está tudo razoavelmente bem otimizado. A gente fez um trabalho legal na plataforma, no back-end, para que isso funcione muito bem. E tem uma API também. Cada dataset desse está disponível lá na API. Você consegue filtrar, buscar tudo pela API. Dá para fazer um monte de melhoria, obviamente, mas, enfim, já está funcionando e já tem bastante gente utilizando. Eu coloquei essas screenshots caso a conexão não funcionasse aqui, mas até que funcionou ali. Depois dei uma olhada, tem bastante coisa, principalmente para quem quer aprender ciência de dados. Tem dados aí, bastantes dados, e, enfim, já está tudo limpinho, bonitinho. Então, com isso, a gente consegue resolver esses dois problemas, né? Principalmente da quantidade de dados. Né? Muitas vezes, por exemplo, uma jornalista entra lá, faz um filtro e ela baixa o resultado em CSV só com o resultado daquele filtro, que vai ser um recorte bem menor, ela vai conseguir, por exemplo, utilizar num software deste planilha. E com relação ao domínio, a gente ainda está começando agora a adicionar mais metadados. Em algum momento no futuro, a gente provavelmente vai adicionar marcação semântica nesses datasets. Então, enfim, estamos caminhando aí para cada vez melhorar mais a plataforma. E é tudo software livre, se vocês quiserem colaborar, fiquem à vontade. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente usa Python 3, como eu falei, ScraPy, Rows, para fazer os scripts de coleta. Para fazer as análises, muitas vezes jornalistas encomendam análise, eu acabo usando muito o SQLite, por incrível que pareça, é uma ferramenta sensacional. Converto um monte de CSV com a Rows para vários bancos SQLite, faço os joins lá, e isso resolve. Para o back-end, a gente está usando Python, Django, Postgres, que coraçãozinho para Postgres, muito bom. E o Neo4j também para fazer algumas análises de grafo, de relação entre as pessoas e tal. Isso daqui, inclusive, foi o Bernardo Fontes que me ajudou. A gente está hospedando, por enquanto, da DigitalOcean, mas está migrando para um servidor dedicado na OVH, que é muito mais barato. E a gente está usando o Doku para poder fazer o deployment. Doku é tipo um Heroku livre, que não custa nada. E é muito bom, funciona muito bem, para o nosso caso, né? Depois, se vocês quiserem olhar mais detalhes, enfim, tem mais coisa lá no GitHub. A gente acaba subindo toda a parte de desenvolvimento com Docker, para facilitar, criar os serviços todos que a gente precisa para rodar a plataforma.
mas está funcionando muito bem assim, principalmente por conta do Postgres, que é muito bom. Bom, então está lá no GitHub, vocês fiquem à vontade para entrar lá, criar issue. Eu vou estar aqui durante as sprints também, tá? E quem está usando agora, só para finalizar, pra vocês verem aí quem que já, meu tempo já acabou ali, está piscando, mas enfim, vamos lá. Eu fiz uma reportagem para Gênero e Número em 2016. A Gênero e Número é uma revista que analisa as questões de gênero no Brasil, usando dados, e aí a gente descobriu que vários partidos utilizam nomes de mulheres como laranja só para cumprir a cota mínima lá de candidaturas ao Legislativo. E a gente viu que nesse ano vários partidos utilizaram os mesmos nomes, reincidiram exatamente a mesma coisa, e a gente usou os dados do Brasil para rapidamente conseguir fazer essa análise. Se os dados não estivessem disponíveis do jeito que estão, seria um trabalho muito maior. E como eu já tive esse trabalho, né, vocês não precisam ter, caso precisem utilizar os dados também. A gente fez uma análise também com os dados do Supremo Tribunal Federal, que logo vão, os processos todos são 650 mil, a gente tem que fazer um scraping em tudo. Logo eles vão entrar também lá no site. No Correio 24 Horas, saíram diversas matérias relacionadas àqueles dados dos PDFs que eu mostrei, de vulnerabilidade. Essa daqui foi para o Intercept Brasil, com relação à intervenção federal que está acontecendo no Rio. A gente conseguiu descobrir que uma empresa ligada ao Sérgio Cabral, lá a Farra do Guardanapo, está fornecendo mais de 25% do orçamento do Comando Militar do Leste, que está comandando. Esse aqui é o Poder 360, que é um site sobre poder, né, de uma forma mais genérica. A gente fez o Políticos do Brasil, que lista os candidatos, e tem vários anos para trás, tem declaração de bens de todo mundo e tal. Então está disponível nesse endereço aqui. A gente colaborou também com o Perfil Político, que é um projeto do Serenata de Amor, que, enfim, tem dados do Brasil, eu tenho outros dados também, mas a ideia é facilitar, né, a escolha dos candidatos. A gente disponibilizou para essa ONG, Transparência Partidária, também diversos dados em que eles conseguem verificar possíveis irregularidades em doação de campanha muito facilmente. Enfim, tem um monte de outras coisas, mas meu tempo está acabando, não dá para ficar falando muito aqui. Aqui estão as fotos de algumas pessoas que já colaboraram com o código. Infelizmente, não tive tempo de reunir todas as pessoas que já colaboraram aqui, que não adicionaram código. Isso aqui eu fiz o scriptzinho para pegar da API do GitHub rapidinho. Mas já tem uma galera colaborando com o projeto. E se vocês quiserem colaborar, tem disponível um chat que vocês podem entrar, que está justamente aqui. Então, caso queiram colaborar, se segunda-feira vocês estiverem aí nas sprints, ou depois mesmo, tem várias formas. Uma é com o código da própria plataforma. Outra é melhorando os scripts que já existem, e existem vários. Você pode criar em qualquer linguagem, a ideia é que esse script rode num container, gere os arquivos e depois a plataforma importa automaticamente os dados. Então pode estar em qualquer linguagem, não precisa ser em Python, não precisa ser usando Scrappy, nem nada do que eu mencionei aqui. Dá para sugerir novos datasets, compartilhar ideias no chat, que é chat.brasil.io, ou doar também. A gente, enfim, não tem fins lucrativos e precisa de grana para pagar servidor e outras coisas. Bom, para finalizar, recadinhos. Essa conferência, a Escola de Dados está organizando já há 3 anos, é o CODA, é um congresso de dados abertos que acontece agora em São Paulo, estarei lá. O Cerveja com Dados é um evento que a gente organiza justamente para a galera trocar ideia, e acontece em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Natal. Para quem é do Paraná, o grupo de Python que eu faço parte lá é esse daqui, o Python PR. A Python Sul, inclusive, vai ser em Curitiba no ano que vem. A gente está organizando isso aí. E é isso.